Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Diz assim esse texto: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Que Deus nos dê a graça, nessa noite, de entender esse texto. Sabe, nós vivemos cercados por pessoas que carregam dores, culpas, medos, vazios que nem sempre a gente consegue perceber. E muitos continuam distantes de Cristo, não porque rejeitam o Evangelho, não, mas porque ninguém muitas vezes não os aproximou de Cristo. Ninguém muitas vezes ouviu a sua história, ninguém compartilhou a fé com ele, compartilhou o Evangelho. Ninguém as apresentou o Evangelho em Jesus Cristo. Esse Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12, o paralítico não podia chegar sozinho a Cristo. Se dependesse apenas de suas próprias forças, ele permaneceria deitado em sua casa. Entretanto, 4 homens compreenderam que não podiam curá-lo. Esses homens compreenderam que não podiam curar ele. Mas eles compreenderam uma coisa: nós não temos poder para curá-lo, mas nós podemos carregá-lo. Nós podemos levá-lo até a frente daquele que pode fazer algo por ele. E eles assumiram essa responsabilidade. Eles enfrentaram desafios, eles enfrentaram obstáculos e colocaram o homem diante de Cristo. E essa é a responsabilidade da igreja. Essa é a responsabilidade minha e sua. Nós não podemos converter ninguém. Nós não podemos perdoar os pecados de ninguém, a não ser que seja alguém que nos machuca e a gente perdoa a pessoa, mas nós não podemos perdoar os pecados das pessoas. Mas sabe algo que a gente pode fazer? A gente pode nos aproximar das pessoas como? Amando, servindo, orando, proclamando o Evangelho a essas pessoas. A questão não é apenas se estamos perto de Cristo. A questão é se nós estamos levando pessoas a Cristo. Se nós estamos levando pessoas a se aproximarem de Cristo. Deus colocou ao nosso redor tantas pessoas. E nós temos carregado essas pessoas nas nossas relações. Nós temos alcançado essas pessoas através do nosso amor, do nosso cuidado, do nosso zelo. Nós temos colocado essas pessoas em contato com o Evangelho. Nós temos colocado essas pessoas em contato com Cristo. Outra coisa, aquele paralítico foi levado até Jesus. E olha que coisa interessante. Esse texto nos chama para uma coisa. Se fosse feita uma pergunta assim:
para os amigos de Jesus, dissesse assim, olha, o que ele precisa? Nós responderíamos, os amigos dele responderiam, ele precisa ser curado. Se perguntasse para a multidão, eles diriam, não, ele precisa deixar de ser paralítico. Se perguntasse para aquele homem mesmo, ele ia dizer, não, eu quero ficar de pé, eu quero voltar a caminhar. No entanto, no texto, nós vamos perceber que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não diz, toma o teu leito e anda. Ele enxergou algo mais profundo na vida do homem. Antes de tratar a paralisia dele, Jesus tratou a condição espiritual. E o que esse texto nos chama? Ele nos ensina que resolver os problemas de alguém, nós muitas vezes não enxergamos. Nós muitas vezes não sabemos o que a pessoa está vivenciando, o que ela está passando aí. Eu não sei, você está aqui na igreja ouvindo essa mensagem, eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei o que está passando, mas qual é o meu papel nessa noite? E a mensagem de hoje é essa. O meu papel aqui é colocar você diante de Cristo. Eu vou colocar você diante de Cristo através da mensagem. Através daquilo que será exposto, eu vou colocar você diante de Cristo. Por quê? Eu não conheço o seu coração, eu não sei quais são as suas necessidades mais profundas da sua alma, mas Ele conhece. Ele conhece as necessidades mais profundas, que talvez nem você perceba, nem você tenha ciência. Por isso que eu quero falar sobre isso. Sabe, mas deixa eu falar um pouquinho desse contexto aqui. O comentarista William Hendricks, ele diz que há um grande contraste entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Ele vai dizer que o primeiro capítulo é glória. Se é o segundo capítulo aqui, Jesus começa a enfrentar oposição. Essa oposição começa com Satanás, começa com os escribas, começa com esses homens, e Marcos aqui mostra para a gente que Jesus aqui, ele volta para Cafarnaum. Para quem não sabe, lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 13, você vai ver. O povo em Nazaré expulsa Jesus. Jesus sai de Nazaré e Jesus vai para Cafarnaum. E Jesus faz de Cafarnaum o seu quartel-general. E aí é interessante, porque se você olhar, ele vai dizer, por que ele vai para Cafarnaum? Porque é na região de Zebulon e Naftali. Por quê? Para cumprir o que lá está escrito lá em Isaías. O povo que vivia em grandes trevas viu grande luz. Qual era a luz? Jesus. Então Jesus aqui está voltando para Cafarnaum. E quando o povo fica sabendo que Jesus está ali, o povo aflui aquela multidão para a casa onde Jesus estava, a ponto de a casa ficar cheia e não ter como se aproximar dele. A casa ficou tão cheia que já não havia lugar nem junto à porta. E aí Marcos destaca que essa multidão cercou Jesus. Mas entre essa multidão estava ali fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém para o quê? Para observar Jesus. Então, esse texto aqui mostra dois grandes grupos aqui. Primeiro, uma multidão desejosa de ouvir Jesus. E, de um outro lado, líderes religiosos dispostos a examiná-lo e julgá-lo naquele momento. Você faz parte de que multidão? Você faz parte daquele que está aqui para ouvir? Sedento? Desejoso de ouvir a mensagem dele? Ou você está aqui para examinar a mensagem do pastor? Examinar o pastor e verificar se ele está falando alguma besteira? Você pertence a que grupo? Sabe? Mas aqui, no desenrolar desse texto, nós vamos aqui ter 3 momentos dessa narrativa. Primeiro, esses homens levando o paralítico até Jesus. Depois você vai ver como Jesus trata esse paralítico, como Jesus age com esse paralítico. E na sequência você vai ver Jesus confrontando os escribas e os fariseus que se encontravam ali. Então são esses os 3 momentos do texto. E aqui coloquei como tema o desafio de levar pessoas a Cristo. E aí eu começo. Por que é desafiador? A primeira coisa que o texto destaca é que esses homens, 4 homens, tinham o desafio de levar aquele paralítico a Jesus. E é interessante a gente observar
Aquele paralítico não podia chegar até Jesus sozinho. Aqueles 4 homens eram provavelmente amigos dele. Provavelmente gente que conhecia a realidade dele, sabia do seu problema, sabia do que lhe acontecia e sabia de que ele não, por si só, ele não sairia daquela situação. Mas quando ele se dispõe a levar aqueles homens, levar aquele homem até Jesus, ele vai enfrentar uma série de desafios. Não é fácil a gente levar alguém, a gente colocar uma pessoa diante de Jesus. Se colocar a pessoa diante de Jesus não significa necessariamente que a gente tenha que pegar a pessoa. Não. Você coloca a pessoa diante de Jesus quando você fala sobre o Evangelho. Você coloca a pessoa diante de Jesus quando você testemunha para ela. Você coloca a pessoa diante de Jesus quando você compartilha com ela algumas verdades. Você está colocando ela diante de Jesus. Não é você que vai decidir com ela. Mas o trabalho desses homens era exatamente por quê? Nós queremos colocar ele diante do Mestre. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada por ele. Nós não temos poder de tirar ele dessa situação. E talvez esse sentimento, muitas vezes, tem que estar presente na nossa vida. Eu não mudo a vida de ninguém. Você não muda o casamento de ninguém. Você não muda o relacionamento de ninguém. Mas você pode levar essa pessoa até Cristo. E aí esses homens vão. E aí eles vão enfrentar obstáculos. Primeira coisa que eles perceberam é que se aquele homem não caminhava, vamos ter que carregar. E os 4 homens jogam aquele homem, pegam a maca dele e carregam esse homem. Só que quando ele chega na casa onde Jesus estava, aquela multidão cercou. Eles pararam e disseram, como a gente vai se aproximar? Aquelas pessoas ali estavam perto de Jesus, mas dificultavam quem necessitasse de chegar até ele. E isso nos mostra que, às vezes, que é possível muitas vezes fisicamente estar perto de Cristo, mas ao mesmo tempo tornar-se um obstáculo para os outros. Sabe, aqui a gente tem que tomar cuidado. Será que muitas vezes o nosso testemunho, a nossa vida, a forma como nós vivemos não se torna obstáculo para os outros se aproximarem? A multidão aqui dificultou, mas esses 4 amigos não desistiram. Marcos diz que, não podendo aproximar-se por causa da multidão, eles fizeram o quê? Eles subiram o eirado da casa. Um lugar em que eles pudessem olhar de lá. E quando eles observaram que onde Jesus estava, ele abriu o telhado. Imagine a cena. Imagine aqui Jesus ensinando. Imagine aqui. Jesus está ensinando. E de repente, acaba descendo uma maca no meio de todo mundo. Imagine o pensamento de vocês. Imagine o julgamento de vocês. Imagine as mentes abençoadas de vocês. O que esses doidos estão fazendo? O que esses loucos estão fazendo? E é interessante que esses homens não, apesar de tudo isso, apesar desses desafios, dessas dificuldades, desses obstáculos, eles não desistiram diante disso. Sabe, algumas coisas que nos mostram que, diante de obstáculos para levar as pessoas diante de Jesus, nós devemos agir como esses homens. Deixa eu mostrar algumas coisas, o que levaram eles a vencerem esses obstáculos. Sabe, eles acreditaram. Eles tiveram fé. Lucas nos informa sobre esse texto que esses homens queriam introduzir o paralítico dentro da casa e pô-los diante de Jesus. E aquele coxo precisava, aquele paralítico precisava de ajuda. E eles não poderiam ir por si só. Mas eles fazem isso com a consciência de que eu não posso mudar a vida dele. Eu não posso curá-lo. Mas Jesus pode fazer algo por ele que eu não posso. Eles acreditaram. Eles acreditaram. E o texto deixa claro que o texto diz assim: vendo Jesus a fé. Vendo-lhe Jesus a fé. Não apenas a fé do paralítico, mas a fé dos 4. Certo? Comentaristas mostram que parece que é uma fé coletiva ali. Os 5 estão crendo que Jesus pode fazer alguma coisa. Às vezes nós não pregamos o evangelho porque a gente não acredita que Jesus é capaz de transformar a vida da nossa família. Às vezes a gente não prega o evangelho porque a gente acha que o evangelho não pode transformar a vida de alguém. Mas esses homens acreditaram que diante de Jesus algo poderia ser feito. E eles tiveram fé. A segunda coisa que mostra como eles venceram os obstáculos, eles agiram com perseverança.
A multidão não desistiu, subiu na casa. Ah, mas é difícil. Vamos dar um jeito. Agiu com criatividade. Vamos abrir o telhado aqui. E mesmo diante de tudo que poderia vir, sobre comentários sobre eles desceram aquele paralítico diante de Jesus. Eles agiram com perseverança. Eles buscaram a resposta, eles buscaram a solução para aquela situação, mas eles colocaram aquele homem diante de Jesus. Quantas vezes nós temos vergonha do que as pessoas vão dizer? Quantas vezes nós não agimos diante dos obstáculos? Nós nos acovardamos de apresentar o evangelho, de mostrar a verdade para as pessoas. Por isso que muitas vezes os nossos amigos estão obscurecidos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, muitas vezes por quê? Porque nós não agimos crendo, não agimos com perseverança e não buscamos soluções diante dos obstáculos. Queridos, como eu quero aplicar esse texto aqui, nessa primeira coisa? Obstáculos a gente tem. Obstáculos você vai ter de apresentar o evangelho e levar as pessoas até Cristo. Mas creia no evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o único meio pelo qual Deus pode transformar uma vida. É o evangelho. E eles tinham ciência de que eles não poderiam fazer o milagre, nem salvar aquele homem, mas eles poderiam levá-lo a Jesus. Eu não posso mudar a vida do meu irmão, eu não posso mudar a vida do meu amigo, eu não posso mudar a vida do meu colega de trabalho, eu não posso converter o coração de ninguém, mas eu posso levar a mensagem que pode transformar. E posso colocar ele diante daquele que pode resolver, pode transformar, pode fazer aquilo que eu faço. O que você tem feito? O que você tem feito? Qual o seu empenho? Qual a sua dedicação? A fé, ela não é complacente nem inativa. A fé não é um salto no escuro, como diz o existencialista Kierkegaard, mas uma fé operosa que atua pelo amor. É algo ativo. O milagre é que Jesus é quem faz, mas nós somos cooperadores dele. Levar pessoas aos pés de Jesus é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade. Precisamos crer que Jesus vai salvá-las, precisamos crer que Jesus vai curá-las, precisamos crer que Jesus vai libertá-las. Nós precisamos evangelizar e ter fé. Só assim nós colocaremos as pessoas diante de Jesus. E isso exige da gente um trabalho duro. Você está pensando que carregar aquele paralítico é fácil? Está pensando que subir em cima da casa com um paralítico é fácil? Você está pensando que descer é fácil? Exige da gente um trabalho duro, um trabalho físico. E como diz Simon Kistemaker, nós deveríamos pensar o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Existem pessoas que não conseguem chegar sozinhas até Jesus. Seus amigos não vão saber sobre Jesus se você não falar. Como crerão se não há quem? Como crerão se não há quem? Existem pessoas paralisadas pelo pecado, pela culpa, pelo sofrimento, pela incredulidade, pelo desânimo. Elas precisam ser carregadas através das nossas orações. Elas precisam ser carregadas através do nosso testemunho. Elas precisam ser carregadas pelo nosso amor. E elas precisam ser carregadas pela proclamação nossa. Vou fazer algumas perguntas para você aqui. Sua fé tem aproximado as pessoas de Cristo? Outra coisa. Quem eu estou carregando nas minhas orações? Quem eu estou intercedendo?
Por que eu estou clamando nas minhas orações? A verdadeira fé não transforma pessoas, mas a verdadeira fé nos torna instrumentos para colocar as pessoas diante de Jesus. Esse é o primeiro momento do texto. O segundo momento do texto é: os homens conseguiram. Os homens colocaram Jesus colocaram o paralítico diante de Jesus. E aqui eu respondo: por que eu tenho que levar as pessoas a Cristo? Por que eu tenho que levar? Olha só. Sabe por que eu tenho que levar? Segunda coisa desse texto. Se a primeira é que nós precisamos entender que nós devemos vencer os obstáculos para levar as pessoas e colocá-las diante de Cristo. A segunda coisa desse texto é: por que eu devo levar essas pessoas? Por que eu devo colocar elas diante de Cristo? Sabe por quê? Porque Jesus conhece a necessidade mais profunda do coração do homem. Olha que coisa interessante. Quando Jesus chega para aquele homem, vou voltar à pergunta que eu fiz no início da introdução. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que esse homem precisa, qual resposta nós daríamos? O que esse homem precisa? Vamos lá? Vamos lá? O que esse homem precisa? Esse paralítico precisa de quê? Vem para cá. Depois que eu falei tudo, aí você vai dizer que é Cristo. O paralítico precisa de quê? Voltar a andar. Eu quero. Nós diríamos: o que ele precisa é voltar a andar, pastor. O que ele precisa é voltar a andar. Mas olha o que diz o versículo 5. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. O que isso tem a ver com esse paralítico? O que isso tem a ver? A declaração de Jesus surpreende todos. O homem foi trazido para ser curado. Mas Jesus começa falando sobre perdão. Por quê? Esse aqui mostra exatamente isso. Por que eu tenho que levar as pessoas? Por quê, meu querido? O que o homem precisa, o que você precisa, o que sua alma anseia, não é a igreja que vai responder. O que sua alma anseia não é o pastor que vai responder. O que sua alma anseia, só ele conhece, só ele dá a resposta. E olha que coisa fantástica o texto diz. Jesus começa trabalhando algumas coisas aqui, e é interessante que, usando agora o mesmo texto, só que agora no relato de Mateus, você vai ver que Jesus acolhe esse homem. E algumas atitudes de Jesus mostram como Jesus vai trabalhando esse homem. A primeira coisa lá em Mateus, que vai dizer no capítulo 9, versículo 2, vai dizer assim: tenha bom ânimo. Ou seja, Jesus diz assim: calma, não se desespere, anima, tenha coragem, não fique desanimado. É o que Jesus começa encorajando ele. Mas olha só, quando Jesus diz: perdoados estão os teus pecados, aqui tem algumas coisas são aspectos psicológicos muito profundos. Imagine você ouvindo, na sua religião, muitas pessoas falarem isso. Rapaz, uma pessoa que tem doença, é porque Deus está castigando ela. Imagine você, lembra lá de João capítulo 9, quando aquele cego chega lá, os discípulos viram para Jesus assim: Senhor, foi ele que pecou ou os pais dele que pecou para ele nascer cego? Ou seja, na perspectiva judaica, uma pessoa que tem um problema desse, de alguma forma, Deus está punindo. Tem algum castigo. Ele cometeu algum pecado. Por isso que Deus fez com que ele nascesse assim. Imagine aí, na cabeça desse homem, ele olhando para aquela paralisia, aquela vida limitada. Imagine na cabeça dele:
Meu Deus, eu estou assim por quê? O que foi que eu fiz, Senhor? Por que eu estou assim? Que mal que eu fiz? Onde foi que eu pequei? Então, ele se olhava e se via como alguém que recebia uma punição pelo aquele estado dele. Não era assim que as mulheres estéreis se viam? Como pessoas amaldiçoadas? Então imagine esse aspecto. Imagine você aí que deu um negócio errado na sua vida, que as coisas estão dando errado, que começa uma doença. Vai me dizer que não bate na sua cabeça aquele pensamento: Senhor, o que foi que eu fiz? Onde eu errei? Olha que coisa interessante. Pense aí você ficar caçando explicação para aquilo que está acontecendo com você. É exatamente aqui quando Jesus fala sobre isso. Jesus está dizendo para ele: meu filho, tudo isso é tirado de você. Seus pecados são perdoados. Aqui é como se tirasse esse fardo, aquele aspecto de punição. Então, tinha esse aspecto, mas tinha um outro aspecto quando ele diz perdão, que na verdade talvez aquele homem não entendeu, que era o pecado de Adão. O perdão é Deus perdoar, é reconciliar o homem de novo com ele. É nós agora desfrutarmos de um relacionamento de contato com ele. O perdão é nos reconciliar. E essa reconciliação não acontece fora de Cristo. Não é a igreja que perdoa os seus pecados. Não são seus irmãos que perdoam os seus pecados. Quem reconcilia você com Deus é Cristo. E esse texto mostra que Jesus não foi indiferente a isso. Quando Jesus estava tratando sobre isso, Jesus estava tratando sobre algo muito mais profundo, porque se aquele homem fosse curado fisicamente, ele sairia dali, seria restabelecido fisicamente, mas ele continuaria não reconciliado com Deus. Deus dá a ele algo mais profundo, que é mais do que o retorno, a restauração física. Deus dá a ele o relacionamento com o Pai. Novamente poder desfrutar da presença de Deus. Sabe o que isso mostra? Sabe o que esse texto mostra para a gente? Que muitas vezes nós achamos que se eu me resolver profissionalmente, eu estou satisfeito. Se eu me resolver emocionalmente, se eu encontrar um rapaz, uma mulher, e eu casar e resolver minha vida, pronto, eu estou bem. Se eu resolver minha vida financeira, eu estou bem. E o que esse texto está mostrando é que talvez não seja isso. Talvez não seja isso que você precisa. Talvez o que você precisa é o encontro real com Cristo. Talvez você precise é Ele no seu coração. Talvez o que você precisa é se reconciliar com Deus. Se reconciliar com Deus. Aí sim, você vai experimentar verdadeiramente a verdadeira cura. A verdadeira cura. Frequentemente, nós oramos a Deus para que cure coisas circunstanciais, cure uma enfermidade, restaure um relacionamento, abra uma oportunidade de emprego, resolva uma crise financeira, retire uma angústia do coração, devolva a gente a nossa estabilidade. Essas necessidades são reais e a gente pode apresentá-las a Cristo. Todavia, a maior necessidade que você precisa é se reconciliar com Deus. De que adianta aquele homem voltar a andar e continuar separado de Deus? Ele poderia sair dali carregando sua maca e ainda assim permanecer carregando a sua culpa. Por isso Jesus começa com o coração. Cristo nem sempre começa com o que nós achamos, com o que nós pensamos, com o que nós desejamos. Sabe por quê? Porque Ele conhece a real necessidade do nosso coração. Por que eu devo apresentar? Por que eu devo colocar o meu amigo, meu parente, meu irmão, meu pai diante de Cristo? Porque Cristo vai dar aquilo que o coração dele necessita. Ele vai responder à necessidade do coração, porque eu não sei, mas Cristo sabe. Por isso, meu querido, leve, apresente,
Leve o evangelho às pessoas, coloque elas diante de Cristo e deixe elas com Cristo. Porque se Cristo sabe o que faz. O tratamento de Cristo aqui, posteriormente ele cura fisicamente, mas antes ele trata a alma daquele paralítico. Quantos de vocês aqui, religiosamente frequentadores de igreja, mas magoados, com coisas pendentes no coração, carregando traumas, carregando sequelas de coisas que ainda não foram tratadas? Talvez seu corpo não esteja paralisado, mas emocionalmente muitos se encontram paralisados. Gente que não sabe lidar bem com as suas emoções, gente que não sabe reagir à dificuldade, gente que não sabe lidar. Talvez você precisa nessa noite descobrir qual é a real necessidade da sua vida. E só Cristo. Por isso que eu aqui só quero mostrar para você, você que nos visita, você está diante de Cristo. Resolva com Ele, pergunte a Ele, coloque o seu coração diante, deixe que Ele fale ao seu coração. Porque a real necessidade, talvez nem você saiba, mas Ele sabe o que o seu coração precisa. Foi assim que Ele fez com esse paralítico. Mas qual é o terceiro movimento do texto? Jesus agora, que conhece os pensamentos, que conhece os desejos do coração, ele confronta os fariseus e escribas. Olha o que o texto diz, versículo 7. Alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração: como este fala assim? Que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Ou seja, eles estão dizendo assim: não, só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles não verbalizaram essa acusação. Eles não falaram isso. Eles pensavam em seu coração. Só eu e você aqui. Ele sabe o que você está pensando sobre o que eu estou falando. Ele sabe se você está sonolento. Ele sabe se você está divagando. Ele sabe o que você está pensando. E aqui é interessante a gente observar que Jesus olha para isso e diz assim, Jesus vira e diz assim: o que vocês estão pensando isso no coração de vocês, rapaz? Que coisa é essa? E teologicamente eles estavam corretos. Teologicamente eles estavam corretos. Por quê? Realmente, quem pode perdoar pecados? Somente Deus. Eles tinham ciência e eles estavam corretos nessa teologia. Só que aonde estava o erro deles? O erro deles é que eles não perceberam que ele estava diante da imagem visível de Deus, da expressão exata de Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: mostra-nos o Pai, a resposta de Jesus para ele foi: quem vê a mim, vê o Pai. O erro daqueles escribas é que eles não entenderam que aquele homem ali era o próprio Deus. Por isso que ele tinha autoridade para perdoar. Esse era o erro deles. O erro não estava em não reconhecer que Deus é que o perdoa. Não. O erro estava em que eles não reconheceram que Jesus é Deus. E diante deles, nós vemos aí dois grupos. Um paralítico curado e os escribas paralisados. Você vê aqui os escribas que tinham liberdade de movimento, mas na sua fé eram incapazes de reconhecer Jesus Cristo como Deus. Por isso eles estavam paralisados. E o paralítico estava livre. Olha que coisa interessante. O paralítico que não conseguia andar foi levado até Jesus e saiu andando. Os escribas que chegaram andando saíram dali paralíticos. Queridos, Jesus, por que vocês estão pensando isso em seu coração? O mesmo Cristo que viu a fé dos amigos,
O mesmo Cristo que viu a fé dos amigos daquele paralítico e viu a fé no coração do paralítico, é o mesmo Jesus que viu a incredulidade dos escribas. Nada está escondido diante dele. Sabe o que significa aqui para mim e para você? Não existe nada nessa noite escondido aos olhos de Cristo. Sua vida está exposta diante dele. Sua vida está exposta diante dele. E ele, nessa noite, está confrontando os seus pensamentos. Está confrontando as suas reflexões. Nós podemos estar perto da palavra. Nós podemos conhecer a doutrina. Nós podemos frequentar a igreja presbiteriana semanalmente, dominicalmente. Mas ainda assim, manter um coração resistente a Cristo. Os escribas sabiam que somente Deus poderiam perdoar pecados. Porém, não permitiram que a verdade de Cristo produzisse neles fé. Conhecimento teológico, quando não nos leva a uma adoração. Conhecimento da verdade que não nos levam à submissão, torna-se instrumento de condenação. Porque você ouviu, você sabe, mas você não se submeteu e nem viveu. Por isso, meu querido, Cristo conhece as suas dúvidas. Cristo conhece as suas dúvidas, mesmo que você não confesse, Ele conhece. Cristo conhece os seus julgamentos, mesmo que você esconda, Ele conhece. Cristo conhece os seus pecados, mesmo que você tente encobrir, Ele conhece os seus pecados. Ele conhece as suas motivações por trás de cada ação sua. Ele conhece. Ele conhece se você acredita ou não. Mesmo que eu venha para a igreja todo religioso. Graça. Amém, irmão? Mesmo que eu venha com toda essa pose, Ele conhece o que está por trás. Por isso, Jesus, nessa noite, eu quero colocar vocês diante dele, sabe por quê? Porque Ele quer confrontar seus pensamentos, suas motivações, seus desejos, mas Ele quer corrigir você. Seja sincero com Ele. Seja verdadeiro, seja transparente. Ele quer mudar a sua história, mas Ele não quer máscara, Ele não quer hipocrisia, Ele não quer uma coisa de fachada. Não basta, irmãos, estar na mesma casa em que Jesus está ensinando. É necessário crer no que Ele está ensinando. Não basta você ouvir a pregação, não basta você gostar dela, se você não viver, não crer nessa verdade. Eu quero encerrar, quarta coisa desse texto. Olha o que acontece nesse texto aqui. Jesus vira para aqueles homens e diz assim: o que é mais fácil fazer? O que seria mais fácil? Dizer: toma o teu leito e anda, ou dizer: estão perdoados os teus pecados? O que exige mais poder? Jesus antes tinha perdoado os pecados dele. E eles duvidaram, questionaram, disseram que Jesus estava blasfemando, que Jesus não tinha autoridade. Aí Jesus disse assim: peraí, porque o centro desse texto é isso. O centro desse texto é isso. Jesus está mostrando quem Ele é para aqueles homens que questionam. E Ele diz assim: o que é mais fácil fazer? Dizer: toma o teu leito e anda? E Jesus diz assim, para me mostrar para vocês. Ele vai dizer assim, ó: para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Jesus está dizendo assim, para mostrar a vocês que eu tenho autoridade, que eu tenho poder para perdoar os pecados. Ele diz assim, para mim é uma fichinha comparada a perdoar pecados. Ele diz: toma o teu leito. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu posso fazer isso porque eu sou Deus. O paralítico levanta, toma o teu leito e anda.
E o povo fica num êxtase, o povo fica tomado de algo impressionante. Por quê? Porque Jesus realizou um milagre visível, mas o maior milagre não era a cura. O maior milagre foi o perdão dos pecados. O maior milagre foi dar àquele homem a cura da alma, foi perdoar os seus pecados. Mas para mostrar para aqueles incrédulos, ele diz: toma o teu leito e anda. Sabe o que esse texto ensina a mim e a você aqui? Que a cura invisível, que a cura visível comprova a autoridade invisível de Jesus. Sabe o que significa, irmãos? Que Jesus faz coisas invisíveis que muitas vezes a gente não percebe. E que às vezes a gente fica precisando de coisas visíveis para acreditar no invisível que ele faz. Eu costumo brincar aqui que o maior presente que Deus nos dá não é a salvação. O maior presente que Deus nos dá, qual é? Qual é? Qual é o seu maior presente? É a sua presença nas nossas vidas. É Ele conosco. Vida eterna é consequência, mas ter Ele na nossa vida diariamente, isso é que é sim um presente maravilhoso. Eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu não estou sem socorro quando eu tenho consciência de que Ele é presente na minha vida. Por isso, queridos, o homem havia sido carregado, agora carregava aquilo que antes o carregava. A maca representava a sua limitação, mas a maca se tornou um testemunho público da sua restauração. Jesus não curou o paralítico apenas por compaixão, mas também para revelar sua identidade. O milagre ali é um sinal que aponta para uma verdade maior. Jesus possui autoridade divina para perdoar pecados. Por isso, em nome de Jesus, queridos, o perdão não é oferecido por uma instituição religiosa. O perdão não é oferecido por nosso esforço moral, por algum mérito nosso. O perdão é oferecido pelo aquele que tem autoridade. Por quê? Porque na cruz, hoje pela manhã nós estudamos, na cruz ele diz: está consumado. Eu pago, eu carrego sobre mim a sua dívida, a sua condenação, seus pecados foram lançados sobre ele, ele foi traspassado pela nossa transgressão. Ou seja, por que ele tem poder de perdoar? Porque ele pagou a nossa dívida ali na cruz, carregando os nossos pecados, assumindo a nossa condenação. Por isso ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Jesus não apenas declarou que aquele homem estava perdoado, mas Jesus estava dizendo: eu assumi o custo do perdão dos pecados dele. Deus não ignora o pecado, nem simplesmente finge que ele não aconteceu. Na cruz, Jesus carregou a culpa dos pecadores. Quem são esses pecadores? Eu e você. Por isso que ele pode perdoar os seus pecados. Por isso que o maior milagre que ele pode fazer na sua vida é reconciliar você com Deus. Aproximar você de Deus. Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Porque Ele assumiu essa dívida, Ele carregou, Ele perdoou, somente Ele fez isso. Por isso, meus queridos, quero mostrar para vocês aqui 3 dimensões desse milagre. Esse milagre aponta para o perdão presente, nossos pecados são perdoados. A transformação presente, ou seja, começamos uma nova vida. A partir daquele momento, aquele homem não foi apenas restaurado fisicamente, começa uma nova vida. Ele experimenta um novo viver. Mas aquele homem começa a ter a perspectiva de que agora ele tem uma vida eterna. E isso é para mim e para você.
Quem experimenta a autoridade de Cristo, quem experimenta o milagre, quem experimenta o perdão dos pecados, vive para a glória de Deus. Olha o que acontece com o paralítico e as pessoas que estavam ali presentes. As pessoas olharam para o milagre e saíram fazendo o quê? Dando glórias a Deus. Todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Mateus registra desse jeito. Esse mesmo texto ele vai dizer da seguinte forma: vendo isso, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Lucas registra da seguinte forma: todos ficaram muito admirados e davam glórias a Deus, cheio de temor, e dizia: hoje vimos coisas extraordinárias. A reunião, a reação nesses três textos coloca três coisas interessantes: a admiração diante do poder de Cristo, o temor diante da presença de Deus e a glorificação a Deus pela obra realizada. Por isso, meus queridos, a graça não nos restaura para a gente viver do jeito que a gente quer. A graça não nos restaura para a gente viver a nossa vida segundo os nossos corações. Jesus perdoou os nossos pecados. Lembra do que ele disse para a mulher adulta, pega em adultério? Eu também não te condeno. Agora vai e não. Agora vai e não. Quem foi perdoado deve abandonar a antiga condição de vida. Quem foi perdoado tem que obedecer a Cristo. Quem foi perdoado tem que testemunhar diante das pessoas. Quem foi perdoado tem que voltar para a sua casa glorificando a Deus. Por isso, queridos, por que eu tenho que apresentar, levar as pessoas diante de Cristo? Sabe por quê? Mesmo que para isso eu tenha que vencer os obstáculos, vou lutar, vou enfrentar e superar esses obstáculos. Mas eu tenho que levar a pessoa diante de Cristo, sabe por quê? Porque só Cristo conhece o coração e sabe a real necessidade. Por que eu tenho que apresentar essa pessoa a Cristo? Por quê? Porque só Cristo pode transformar e dar o que sua alma precisa. Porque só Cristo pode confrontar os seus pensamentos, só Cristo pode confrontar os desejos, só Cristo pode mudar a forma dela pensar. Por isso que eu tenho que apresentar a Cristo. E quando ela experimentar o perdão dos seus pecados, ela vai experimentar uma nova vida, vai glorificar a Deus e vai viver com a perspectiva de que a vida dela não se encerra apenas aqui, mas experimenta a vida eterna. Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Marcos 2, do 1 ao 12, nos mostra a importância de levar pessoas a Cristo. Os 4 homens não podiam curar o paralítico. Os 4 homens não podiam perdoar os seus pecados ou transformar a vida daquele homem. Mas eles podiam carregá-lo. Eles podiam colocar diante de Jesus. E eles fizeram tudo para colocá-lo diante de Jesus. E essa é a minha responsabilidade. Eu não tenho como mudar a sua vida. Eu não tenho como transformar você. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Eu posso colocar você diante de Cristo. Com essa mensagem, eu coloco você diante dele. Somente Cristo conhece verdadeiramente o seu coração. Somente Cristo sabe qual é a paralisia da sua vida. Somente Cristo sabe aquilo que paralisa seus medos. Somente Cristo sabe a sua necessidade. Talvez você, nessa noite aqui, não tenha ninguém paralítico na igreja, porque eu também não tinha poder para curar nenhum paralítico aqui. Aqui não tem nenhum paralítico. Mas quantas pessoas aqui paralisadas emocionalmente, psicologicamente? Quantas pessoas paralisadas por várias coisas da sua vida? Sabe, Jesus conhece os seus medos. Jesus conhece as suas culpas. Jesus conhece as suas feridas. Jesus conhece os anseios escondidos do seu coração. Por isso, somente Ele pode oferecer a resposta que realmente nós precisamos. E diante disso, como é que você vai reagir? Você vai reagir como os escribas, resistindo, ou você vai se submeter? O paralítico se submeteu, foi perdoado, foi curado. Levantou-se, voltou para casa glorificando. Chegou carregado na maca, saiu carregando a maca e glorificando a Deus. Talvez você nessa noite chegou aqui triste, abatido,
engolido por algumas coisas, sendo carregado por algumas coisas na sua vida. Quem sabe Deus está dizendo para você: eu quero tirar da sua vida essa marca que dificulta, que impede e que limita a sua vida. Eu quero te libertar disso. Eu quero libertar você dessa situação. Chegou carregado, saiu carregando. Talvez nessa noite Deus esteja exatamente querendo fazer isso com você, que chegou carregado. Mas que você saia daqui carregando. Por isso, não resistamos à sua verdade. Tendo recebido a sua graça, vivamos da maneira digna, para que outros também vejam em nós o que Cristo é capaz de fazer. Quem você tem carregado, levado para Cristo? Quem sua vida tem aproximado pessoas para Cristo? É responsabilidade sua e minha. Vamos orar?